Boa noite, irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja presente na vida de cada um de vocês aqui nessa noite. Irmãos, algum dos irmãos, se puder pegar um copo com água para mim, eu agradeço. Eu bebo água com frequência. Queridos, domingo eu estive aqui presente, sentei ali no meu cantinho ali próximo, mais ou menos onde está aquele garoto ali, e eu observei algo aqui interessante na igreja, que me chamou bastante a atenção. Eu observei que o líder do louvor, o pessoal do louvor, estava a todo vapor, gritando, forçando, tentando colocar fogo na igreja. Mas eu observei que quanto mais parece que ele gritava, quanto mais ele insistia, mas parece que não saía. E aí, irmãos, a minha mente começou a ir longe, a pensar nas dificuldades que a gente tem quando a gente é para adorar a Deus, é para buscar a Deus, é para oferecer o melhor a Deus, e parece que criamos uma barreira entre a nossa adoração e a Deus. E nós somos um povo livre, ou não? Somos um povo livre, irmãos. Então, quando aqui começa, obrigado, querido, quando aqui dá início o louvor, quando aqui os irmãos tiverem a oportunidade de fazer alguma coisa, alguma apresentação, queridos, faça para a glória do nome do Senhor. Sejam avivados. Abram a boca, abram o seu coração, se rasgue perante ao Senhor, permita que Ele faça grandes coisas através da sua vida. Que espaço temos aqui? Que espaço maravilhoso vocês têm aqui. Que maravilha de bateria. Um adolescente tocando a bateria, uma mesa de som esplêndida. Eu tive a oportunidade de ir ali logo cedo e observar os instrumentos. Queridos, aproveita isso. Se lance aos pés do Senhor. Se dedique dia após dia em oferecer o melhor que você tem ao Senhor, porque Ele merece. E Ele salvou a mim, salvou a você, salvou todos nós, para que nós tivéssemos vida. E essa vida foi paga com alto preço. Então aproveita todas as vezes que você sair da sua casa, que vier à casa do Senhor, ofereça o melhor ao Senhor. Ele se agrada, irmãos. Aproveita a liberdade que temos. Vamos pular na presença do Senhor, vamos gritar na presença do Senhor, com obediência, com temor, com cuidado para não causar escândalo. Nós somos livres, irmãos. Vamos fazer isso, vamos pular na presença do Senhor. Vamos oferecer o melhor para o Senhor, Ele merece. Amém, meus irmãos? Em nome de Jesus. Amém? Eu gostaria de compartilhar com vocês Eclesiastes, capítulo 12. Eclesiastes capítulo 12, todos encontraram? Diz: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais dirás, não tenho neles prazer, antes que se escureça o sol, a lua e as estrelas do resplendor da tua vida, e tornem a vir as nuvens depois do aguaceiro. Versículo 3:
no dia em que tremerem os guardas da casa, os teus braços os teus braços, e se curvarem os homens outrora fortes, as tuas pernas se cessarem e os teus moedores da boca, pois já serem poucos, e se escurecerem os teus olhos nas janelas. Versículo 4: e os teus lábios, quais portas da rua se fecharem, no dia em que não puderem falar em alta voz, te levantares a voz das aves, e todas as harmonias, filhas da música, te diminuírem. 5: como também, quando temeres o que é alto, e te espantares no caminho, e te esqueceres, como floresce a amendoeira, e o gafanhoto te for um peso, e te perecer o apetite, porque vais à casa eterna, e os pranteadores andam rodeando pela praça. Versículo 6: antes que se rompa o fio de prata, e se despedace o copo de ouro, e se quebre o cântaro junto à fonte, e se desfaça a roda junto ao poço. E o versículo 7 diz: e o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Deus, diante da tua grandeza e da tua bondade, aqui estamos, ó Deus, e queremos agradecer ao Senhor por essa oportunidade de estar aqui à casa do Senhor. Obrigado, ó Deus, pela vida de cada irmão presente aqui. Abençoe, ó Deus, cada família representada, cada homem, cada chefe de casa, aqueles que ainda não têm, ó Deus, a responsabilidade ainda de ter uma família, mas que o Senhor também derrame as bênçãos sobre a vida de cada um deles. Também sobre a vida das irmãs presente aqui, ó Deus, colaborando, ó Deus, para que tudo corra bem. Assim, ó Deus, nós te agradecemos e te louvamos em nome de Jesus. Queridos, quando o pastor Josias me fez o convite para estar aqui à noite, trazendo uma mensagem, uma reflexão, eu perguntava a Deus, o que trazer, o que falar, o que o Senhor queria falar à igreja, e o Senhor colocar no meu coração, irmãos, essa palavra. E nós vamos pensar um pouquinho sobre o que o rei Salomão escreveu. Ele estava dizendo a respeito da velhice. Ele chama logo a atenção no primeiro versículo, dizendo: lembra-te do teu Criador. Ele está nos chamando a atenção para que nós não esquecêssemos de buscar a Deus, de termos um relacionamento com Deus. E Ele está trazendo a nossa memória, o nosso reconhecimento. Reconheça a grandeza de Deus. Lembra-te, porque parece, irmãos, que é muito fácil para nós esquecermos. Então ele traz aqui uma lembrança. Ele traz aqui de uma certa forma um puxão de orelha, e lembrando-se das coisas que ele fez no passado. E ele está trazendo para nós, dizendo: olha, lembra-te do teu Criador no dia da tua mocidade. Por que lembra-te do Senhor no dia da tua mocidade? Porque, irmãos, o dia vai chegar em que nós não aguentaremos nem mais segurar uma Bíblia como essa, porque a idade vai chegar para todo mundo. Hoje, qual é a sua idade? Qual a idade sua? Do menininho aqui? 8 anos. Daqui 10 anos, 18, ele já não vai ter mais o pique que ele tem hoje. Então, o rei Salomão está dizendo: olha, lembra-te, tenha um relacionamento, volte a buscar o Senhor enquanto você é jovem, enquanto você pode. E ele vai dizendo: antes que venham os maus dias, e cheguem os anos dos quais dirás: não tenho neles prazer. Antes que esse dia chegue, irmãos.
Por que ele diz antes que o dia chegue e antes que diz não tenho neles prazer? Porque a idade vai chegar. A idade chegou para mim, irmãos, e quando ela veio, ela trouxe um monte de problemas. Os irmãos, eu acredito que observaram, eu tenho uma dificuldade no meu olho esquerdo. Descobri há pouco tempo um corte na retina que não dá para fazer cirurgia. Então essa minha visão do olho esquerdo é dividida, bem no centro do meu olho. Então já tenho problemas. Então eu tenho que aproveitar o mais rápido que eu puder para poder agradar a Deus, voltar à adoração a Deus. Por outro lado, a idade chegou, os momentos chegou, as dificuldades chegaram. E juntamente com isso veio, irmãos, tantas outras dificuldades no meu físico. E o versículo 2 ele diz assim: antes que se escureça o sol, a lua e as estrelas do resplendor da vida, e tornem a vir as nuvens depois do aguaceiro. Salomão está trazendo aqui a memória da velhice. Ele está dizendo: olha, a velhice está aí. Ele está se referindo à visão. Ele está falando dos olhos. Como é que está a sua visão hoje? Como você está enxergando? Como é a sua visão em relação ao mundo, em relação ao seu compromisso com Deus? Porque vai chegar o momento, irmãos, de que nem para abrir os nossos olhos nós não teremos mais forças, porque a idade vai chegar. Então aproveitem as oportunidades que Deus tem te dado para poder fazer a obra e anunciar o Evangelho aos perdidos. Salomão, ele escreve esse texto trazendo à nossa memória, irmãos, de que ele errou muito em sua vida. Salomão foi um homem muito namorador. Os irmãos conhecem a história muito melhor do que eu. Salomão foi um homem que teve 1000 mulheres. Foi um homem que se apaixonou pela rainha de Sabá. Entregou riquezas, recebeu riquezas, entregou o seu coração àquela mulher, se afastou da presença de Deus por um bom tempo, e quando ele chega à velhice, ele traz essa riqueza para nós, dizendo: olha, lembra-te do teu Criador, olha, vigie com o que você está fazendo hoje, na sua juventude, para que não te traga pesos de consequências do teu erro quando chegar na velhice. Esse é o grande problema da humanidade. Esse é o grande problema dos homens, das mulheres, dos cristãos. Está trazendo uma alerta, dizendo: olha, tome muito cuidado. Aproveitem enquanto vocês têm forças. Aproveitem enquanto vocês enxerguem muito bem. Aproveitem enquanto você pode subir em cima de uma carroceria, de um caminhão, porque os seus braços, as suas forças, a sua visão ainda está boa para saber onde você está pisando. Mas Salomão fugiu. O rei Salomão se afastou da presença do Senhor. E quando ele acordou para a realidade, irmãos, os anos se passaram. O tempo passou, se foi. Praticamente hoje é sexta. Há 10 dias atrás eu estava na minha cidade. Eu estava em São Bernardo. Esses 10 dias já se foi. Hoje eu estou aqui com vocês. Passou muito rápido, muito depressa. Mas esses 10 dias aqui, irmãos, eu procuro fazer o melhor e oferecer o melhor para Deus, porque eu quero aproveitar as oportunidades. Eu não vim para Ji-Paraná passear. Aqui não é um lugar ideal para passear. Não, irmãos. Eu não saí de lá da minha casa, onde estava garoando, onde estava fazendo frio, para vir passear aqui, debaixo de um calor escaldante.
que eu até, na verdade, ia perguntar ao pastor Josias se eu poderia estar vindo aqui de camiseta, porque eu tenho uma dificuldade, eu suo muito rápido, e eu sinto um calor terrível. A igreja que eu congrego tem as normas de usar ternos e gravata, imagina a dificuldade. Então sempre eu converso com o pastor, falo com ele: pastor, não é desrespeitando o ministério, pelo contrário, eu estou aqui para ser bênção, mas eu posso vir sem colocar terno, porque enquanto está frio, como fez muito frio uns dias atrás, não tinha problema usar o terno, até porque dava um pouco de calor. Mas quando se faz calor, irmãos, não dá para usar. E graças a Deus ele entendeu a situação. Quando dar, a gente usa por respeito, porque a gente ama estar com os irmãos e congregar com os irmãos. Então eu quero aproveitar, você que está aqui presente, deixa eu te dizer uma coisa aqui. Existem grandes homens de Deus, muitos líderes, que eles só pregam se a igreja estiver cheia. Irmãos, eu glorifico a Deus pela sua vida que veio hoje aqui. Eu tenho que honrar a Deus, glorificar a Deus pela sua vida, porque você veio. Existe muita gente que dá muito mais valor às pessoas que não vieram do que os que vieram. Que nós possamos valorizar os que estão presentes. Amém, meus irmãos? E o rei Salomão, ele nos traz uma lembrança, dizendo: olha, eu cometi todos esses erros. Eu errei muito na minha velhice, na minha juventude, perdão. Eu errei muito. Eu poderia ter usado o meu tempo, todo esse tempo, toda essa idade que o Senhor me deu, todos esses anos que o Senhor me deu, eu poderia usar para poder abençoar muito mais vidas. Eu poderia usar muito mais o meu tempo para poder alcançar vidas, para poder fazer o melhor para Deus. Mas eu preferi usar o tempo que Deus me deu, uma boa parte da minha vida, para poder fazer aquilo que me agradava. E aí eu me desviei por um momento da presença do Senhor. E ele se arrepende. Ele se arrepende. E ele, no versículo 3, ele diz: no dia em que tremerem os guardas da casa, e os teus braços se curvarem aos homens outrora fortes, as tuas pernas se cessarem, e os teus moedores da boca já serem poucos, e se escurecerem os teus olhos nas janelas. Está falando das pernas. Ele está trazendo uma referência às pernas, porque a idade, quando ele escreveu Eclesiastes, já estava ali em uma cama. Acredito que ali encostado, deve ter encostado as suas costas em uma parede, colocado um bom travesseiro, e ali pensando, fazendo uma reflexão. Ele disse: olha, enquanto os guardas da casa tremerem, e ele vai trazendo uma lembrança, enquanto as pernas ainda conseguem correr, os braços fortes, conseguir levantar aquele mundaréu de cadeiras, ou juntamente com outros irmãos aqui juntos, levantar uma caixa dessa. A idade vai chegar, o tempo vai vir, irmãos, e não teremos mais a força suficiente para erguer uma caixa como essa. Não conseguiremos mais sair com tanto vigor, com tanta vontade. Hoje eu estava muito agoniado dentro de casa. Saí para comprar um medicamento e não encontrei o medicamento ali na farmácia, e saí aquela rua, não me lembro, nem sei o nome da rua, fui praticamente até o final da rua. Eu queria sair, eu queria ver gente diferente, eu queria respirar um ar diferente.
Eu queria olhar, saber como as pessoas andavam na rua, quais os seus comportamentos, onde eles estão fixados, onde estão fixados os seus olhos. Porque me cansa muito rapidamente ficar no mesmo lugar, irmãos. Eu me canso com muita rapidez. Eu louvo a Deus porque o Senhor me trouxe. Eu louvo a Deus porque o Senhor me tirou do conforto da minha casa, da minha cidade, para estar aqui com vocês, para aproveitar as oportunidades. Aproveite as oportunidades. Chegue em casa, medita melhor nesse texto, medita melhor no que o rei Salomão está dizendo. Olha, eu passei por todos esses problemas. Eu deixei escapar pelas minhas mãos as oportunidades de fazer o melhor para Deus, e eu não fiz, porque eu dei ouvido aos meus prazeres e às minhas vontades. O arrependimento veio, e ele veio, irmãos, mas veio tarde demais. Já não poderia fazer absolutamente nada. Então eu quero aproveitar e fazer tudo aquilo que eu puder fazer para agradar o nosso Deus. Eu estava ontem na sala ali em cima com o pastor Josias, batendo um papo, e eu comentava com ele, ele me fez algumas perguntas, e eu disse a ele que eu quero aproveitar todos os minutos da minha vida, porque o Senhor me deu a oportunidade, irmãos. O Senhor me levantou de dentro, de cima de um colchão, quando o Covid me pegou. Eu pensei que eu não ia voltar mais à vida. Foram 10 dias, 12, 13, 14 dias, esperando que eu saísse dali. E aí, queridos, como alguns aqui, não sei se todos, mas alguns aqui que pegaram o Covid, com algum amigo, algum parente pegou o Covid, e sabe das dificuldades que ele traz. E aí, meus irmãos, aquele problema começou a me agravar, e eu comecei a me preocupar. Não dormia muito bem, e aí eu estava tão agoniado, tão angustiado, 15 dias sem ir à igreja, 15 dias sem cultuar. Aquilo para mim era um martírio. E aí, irmãos, eu peguei o colchão, coloquei o colchão na sala da minha casa, liguei a TV, e ali, irmãos, por uns 3, 5 minutos, não mais que isso, eu peguei no sono. Irmãos, foi o sono da morte. Eu morri literalmente. Foi questão de fechar os olhos. Dentro do espaço de tempo de 3 a 5 minutos, eu senti, irmãos, assim como eu estou sentindo, a minha mão aqui pegando no meu peito. Eu senti o Senhor, o Deus, subir em cima de mim. Eu estava deitado assim, e Ele abria o meu peito, puxava o meu coração e soltava com muita força. Quando Ele soltou com muita força, eu tomei um susto. Voltei à vida, irmãos. Eu voltei à vida. Quando eu voltei à vida, eu comecei a procurar isso por volta de 3, 3:30 da manhã. Eu comecei a olhar para dentro de casa para saber se era meu irmão que estava ali, que tinha me acordado. E eu percebi que foi Deus que me deu vida novamente. E quando eu percebi que o Senhor me deu a oportunidade de reviver novamente, em questão de segundos, ouvi a voz do inimigo dizendo assim: você não se foi, mas também essa noite você não dorme mais nessa madrugada. Não dormi, mas eu pulei ali, disse, o meu corpo desceu do colchão para o chão, me ajoelhei, chorando e agradecendo a Deus pela oportunidade que Ele me deu de reviver. Então eu não posso ficar dentro da minha casa, eu não posso ficar dentro da minha igreja, entre 4 paredes, querendo fazer a minha vontade, o que me dá prazer. Eu tenho que correr e anunciar desse Deus que me deu a oportunidade de viver mais uns dias, mais uns anos, eu não sei quanto mais. Salomão estava reclamando disso. Salomão estava falando disso. Ele estava falando que tinha toda a oportunidade da vida
na sua juventude, de fazer o que era correto, de fazer o que era certo, mas ele preferiu fazer tudo aquilo que era contrário à vontade de Deus. E aí ele colheu frutos desagradáveis por causa da desobediência. E o que mais, irmãos, me entristece na igreja brasileira, o que mais nos derrama lágrimas, é que a igreja brasileira, ela tem se esquecido do papel fundamental dela aqui na terra. Qual é o papel fundamental meu e seu? O papel fundamental dessa igreja é anunciar Cristo. Não é só papel do missionário, não é só papel do pastor Josias, não é só papel do pastor João, Antônio, não é só o papel do pastor que está aqui. Me perdoe porque eu não sei o nome de vocês, e se tiver mais alguém aqui, o papel e a responsabilidade é de cada um que está presente aqui, é de cada um de nós. Não tem como, irmãos, nós nos convertermos, virmos a casa de Deus, cultuar um Deus maravilhoso como esse, ouvir uns belos hinos de adoração a Deus e nos conformarmos com a nossa vida medíocre, achando que tem agradado a Deus, e nós não temos agradado a Deus. Eu sofri, irmãos, duras penas, alguns dos campos missionários que eu estive presente. Deus me livrou da morte na África do Sul, contei um pouco ali no podcast, por questão de um deslize da minha parte. Um sul-africano me levou para uma sala para ver quadros, que a gente estava no museu próximo da casa do Nelson Mandela. Tiramos uma tarde para conhecer um pouco da cidade, Soweto. E ali, irmãos, por deslize da minha parte, eu quase morri, quase fui sequestrado. Deus usou a vida de uma portuguesa, uma missionária portuguesa, e se levantou no meio daquele museu e falou: irmão, para onde você vai? Você ia morrer, irmãos. Irmão, ele ia tomar o seu passaporte, ele ia acabar com a sua vida, e por fim, irmãos, ele ia destruir toda a equipe de missionários que ali estavam. Então, quando eu olho a dificuldade que é trabalhar uma África do Sul, para os irmãos ter uma ideia, Joanesburgo, capital da África do Sul, é comparada a Rio de Janeiro e São Paulo no índice de violência, irmãos. Muito perigoso trabalhar ali. Como nós não conhecíamos os locais que iríamos trabalhar, precisávamos contratar uma equipe de segurança da África para andar conosco. E quando saímos para ir visitar a comunidade de Soweto, que é a maior da África do Sul, nos deparamos, irmãos, com os sul-africanos, com os pedaços de paus, com facões, vindo em nossa direção, proibindo que nós ficássemos ali, que eles não queriam que nós chegássemos até aquele local. E aí, irmãos, foi preciso que a equipe de segurança atravessasse os carros no meio da rua, o ônibus dos missionários ali, uma dificuldade imensa para poder virar, para nos tirar dali, porque nós estávamos correndo risco. E aí, irmãos, quando nós olhamos que o rei Salomão está nos trazendo, nos mostrando dos erros que ele cometeu, e dizendo para nós aqui: olha, Reinildo, não cometa os mesmos erros que eu cometi. Aproveita enquanto a sua visão está boa. Aproveite para adorar a Deus enquanto você pode. Lembra-te do seu Criador. Aproveita enquanto os seus braços ainda estão fortes. Aproveita que ainda eles não estão tremendos, ainda você pode segurar o microfone com facilidade. Aproveita que ainda os seus dedos, as suas mãos ainda seguram um copo com água. Aproveita,
enquanto as suas pernas podem correr para lá, pode correr para lá, pode pular na presença de Deus, pode fazer qualquer coisa. Então aproveita a oportunidade para fazer o melhor para o Senhor. Isso é noite de oportunidade. O Senhor tem te dado a oportunidade. O Senhor tem te dado a oportunidade. O Senhor tem nos dado a oportunidade de fazer o melhor para Ele. Eu poderia fazer as minhas escolhas. Saí da igreja, terminou o culto e o Senhor falou ao meu coração fortemente: compra a passagem e vai até Ji-Paraná. Já estava pré-agendado a minha ida para Recife, para o interior do Pernambuco. E aí quando eu saio do templo, o Senhor fala ao meu coração: vá, compre uma passagem até Ji-Paraná. E aí, queridos, eu me lembrei que eu tenho que me esforçar o máximo para obedecer a voz do Senhor, porque eu disse a Ele na minha oração, quando Ele me levantou daquele colchão, me deu a oportunidade de reviver: eu quero obedecer ao meu Senhor. Comprei a passagem, liguei para a Claudirene, para o Quilei, ali os donos da Favorita, amigos queridíssimos. Tivemos o prazer de congregar um bom tempo na igreja em Barcelona, na Espanha, onde eu morei, onde usei um tempo da minha vida para poder anunciar as boas novas de salvação. E ali implantamos um projeto para trabalhar com os moradores de rua. Trabalhamos, irmãos, com moradores de ruas em Barcelona, em toda Barcelona, levando roupas, levando comidas. Eu trabalhei algum tempo na Chevrolet do Brasil, fica na cozinha, fica em São Caetano do Sul. Trabalhei também na Brastemp, na cozinha dessas empresas. Então eu aprendi um pouco a cozinhar, e eu aproveitava a minha profissão para poder glorificar o nome do Senhor. O que você tem feito com a sua profissão? Como você tem testemunhado do Senhor através da sua profissão? Aproveita a oportunidade enquanto as suas pernas estão boas para sair, para percorrer toda essa rua, percorrer todo esse bairro e anunciar o Evangelho, irmãos. Aproveita. Vocês têm um pastor missionário. Eu digo aqui abertamente, sem ter medo de nenhuma represária. Hoje é difícil um pastor que tenha coragem de chamar missionários para pregar, porque não querem ouvir da responsabilidade que é pregar o Evangelho. Aproveite o pastor que você tem, abrace a ideia do seu pastor. Se não concorda, diz: pastor, eu não concordo com isso. O que o senhor acha da gente fazer assim? Ou o que o senhor acha, isso vai dar certo? Vamos tentar, vamos fazer. Irmãos, precisamos urgentemente abraçar a causa do Senhor. Não dá para ficarmos acomodados. E aí, irmãos, o bom tempo que eu fiquei ali na Espanha, procurei ajuda da minha igreja para poder comprar os alimentos: cenoura, carne, frango, tudo que vai na sopa. E fazia com todo o cuidado do mundo para nenhum deles, não é porque é morador de rua, não. Eles são seres humanos igual a mim, igual a você. Fazíamos com toda a higiene possível para que nenhum deles fossem acometidos de uma infecção alimentar. Irmãos, digo isso para que sirva de exemplo, como um testemunho, de que quando nós queremos fazer as coisas para o Senhor, não há impedimento que venha impedir, que venha atrapalhar de fazermos. E eu usei o dinheiro da minha casa em São Bernardo, que ficou alugada por mais de 5 anos. Eu usei todas as minhas finanças para abençoar a vida daquele povo. Aí minha igreja não me apoiou. Um irmão, um diácono sozinho, que me dava uma oferta ou outra. Aproveite a oportunidade enquanto há tempo, irmãos. Abrace a ideia. Grite nas ruas. Grite aqui dentro desse lugar que Jesus Cristo salva.
que Jesus Cristo liberta, que Ele transforma. Tivemos a oportunidade, irmãos, de tirar algumas pessoas das ruas, mas nunca saiu da minha mente, do meu coração, um senhor mais ou menos com 60 anos, barbudo, e os irmãos sabem que morador de rua tem um cheiro muito forte. E aí, irmãos, e desse senhor estava junto com uma moça espanhola. Ela estava grávida, ela tinha brigado com seus pais, estava morando na rua, os dias se aproximando para ela ganhar aquela criança, não tinha para onde ir. Obrigado, querido. Não tinha esperança mais de vida para aquela mulher. E todas as vezes que eu ia para casa, irmãos, a minha alma ia rasgada, ia triste, abatida, e perguntando a Deus. Deus nos dá cada vez mais a oportunidade de fazer o melhor para o Senhor. Irmãos, uma bela sexta-feira, fazia muito frio em Barcelona, muito frio. Chegamos até onde eles ficavam, eles já nos conheciam. Chegamos até eles e entregamos a sopa, tudo higienizado, tudo limpo. E ele veio na minha direção e falou: eu não quero a sua sopa. Eu não quero nada que vem de vocês, eu não quero nada, eu não quero saber de Deus. Eu não quero essa sopa. E aí eu confesso, irmãos, que eu me assustei. E eu perguntei: mas por que o Senhor não quer? Eu não quero. Se afaste de mim e vão-se embora. E aí nós fomos embora, respeitamos, fomos para o outro local de trabalho. Mas ali, irmãos, para mim aquela sexta-feira já tinha acabado. Eu sei que tinha os outros que precisava tomar a sopa, se alimentar e ser agasalhado daquele frio que fazia. E aí terminamos o que fomos fazer, e eu levantei o dia seguinte, orando a Deus, mandei vários e-mails para as igrejas do Brasil, alguns amigos, pedindo oração, contando a situação. E aí, irmãos, sexta-feira próxima, nós retornamos, e eu estava ansioso, eu não queria saber dos outros, eu queria saber daquele casal. E aí, queridos, quando chegamos sexta-feira naquele local, chamado Barceloneta, lugar turístico, todo o povo da Europa frequenta Barceloneta, que é a parte velha de Barcelona. Eu avistei aquele senhor, e quando ele percebeu que nós estávamos indo em sua direção, irmãos, ele veio nos abraçar. Ele veio nos abraçar e pedir perdão pelo aquele ato que ele tinha cometido conosco. E ele disse: eu tenho uma novidade para contar para vocês. Eu não sei quem é a pessoa, mas passou aqui com a furgoneta, que é van, passou aqui um homem com a furgoneta e nos deu emprego, e ele vai vir nos buscar, e nós vamos morar em um galpão e trabalhar juntamente com eles. Nós vamos sair da rua. Ele não teve explicação para aquilo. Ele não tinha explicação para aquilo, irmãos. Mas eu sabia que foi Deus que operou milagres e maravilha naquele lugar, na vida daquele homem. E aí depois, semana seguinte, nós ficamos sabendo
que aquela moça que estava grávida conseguiu se empadronar, foi amparada pela ação social de lá da prefeitura de Barcelona, e depois de lá não sabemos mais nada a respeito. Aproveita a oportunidade, possa ser que hoje seja o último dia da tua vida. Se você tem que pedir perdão a alguém, peça perdão hoje. Se você tem que amar alguém, ame hoje, aproveita hoje. O rei Salomão estava reclamando, ele estava dizendo: olha, eu tive a oportunidade de fazer tudo corretamente para Deus, mas hoje eu estou velho, hoje eu estou com problema na minha visão, hoje eu não tenho mais forças nos meus braços, eles estão cansados, eu não tenho mais vigor físico, eu não posso mais pular, eu não posso mais correr, porque as minhas pernas estão fracas. Então lembra do teu Criador ainda enquanto você é jovem. Aproveita, irmãos. Depois daquela cena, depois viajei, fui para o México, viajamos para a Colômbia, fomos para o Egito. Eu acredito que depois, antes de eu retornar para casa, se possível, eu gostaria depois de pedir o pastor Josias, de apresentar o projeto de skate que nós fizemos lá no Egito, mas não pode ser gravado porque o missionário continua lá e corre risco. Deus tem feito grandes coisas, irmãos. Aproveita, faça alguma coisa, louve a Deus. Quando adentrar aquele portão para cá, pule na presença de Deus, glorifique, se rasgue na presença de Deus. Deus tem muito para fazer. Eu fui quarta-feira na célula, já estou caminhando para o final, irmãos. Eu fui quarta-feira para a célula, e ali de uma hora para outra, sem algumas explicações, os fios de eletricidade começou a pegar fogo, e a rua ali da casa do irmão, era o senhor, não era que estava na direção, irmão? Era o irmão ali, como é o seu nome mesmo? Ivanir. O irmão Ivanir estava na direção, e veio um filme, irmãos, na minha mente. Aquilo ali eu comecei a viajar, a refletir muito longe, como estava bom, como estava agradável estar naquele lugar. O pastor lembrou, ele lembra, né? Os irmãos viu hoje, ele lembra de uns hinos que eu acho que nem quem fez os hinos se lembram mais. Apesar que uns é dele, né? Eu fiquei sabendo. Mas estava muito bom aquele ambiente. Eu contei, tinha 10 pessoas comigo. Poderia ter mais gente. Poderia ter mais gente. Está sendo gravado, pastor? Está sendo ao vivo? Deixa eu dar um recado para você aqui, membro dessa igreja. Vá cultuar o Senhor. Faça célula, vá para a célula, honre o seu líder, honra o seu pastor, abrace o seu pastor, ore com ele. Ele sente dor, ele sente fome, ele sente dificuldade. Aproveita a sua juventude. Não fique em casa. Todos os dias que eu ficar aqui nessa cidade e tiver célula e eu souber onde é, se for próximo dali da redondeza onde eu estou hospedado, eu quero estar lá presente com os irmãos, orando, intercedendo. Nós precisamos, irmãos, fazer alguma coisa urgentemente para o Senhor. Então saia do comodismo. Hoje poderia estar cheio aqui dos homens valentes. E aí caminho para o final, irmãos, quando o rei Salomão, ele diz no versículo 4, lá na parte B do versículo 3 ainda: e cessarem os teus moedores, os dentes. Ele está falando dos dentes, quando não poder mais mastigar, quando não poder mais rasgar uma boa carne, uma picanha bem passada, porque eu não gosto de carne mal passada, que eu não sou canibal. Quando poder, ainda os dentes bons, poder rasgar uma boa carne.
É isso que ele está dizendo, porque quando chegar a idade, até os moedores, até os dentes, também perdem as suas forças. Já não tem mais força suficiente, nem sequer para morder um picolé. Então aproveita. E aí, os moedores, e já cessarem os poucos, os dentes, e escurecerem os teus olhos nas janelas. Os meus já estão perdendo as suas forças. Já tenho muitas. Se eu fechar esse olho aqui, eu só vejo vulto. Por isso, irmãos, que eu vou lutar todos os dias da minha vida para fazer o melhor para o Senhor, enquanto eu posso. Versículo 4, ele diz assim: e os teus lábios, quais portas da rua se fecharem, no dia em que não poderes falar em alta voz, te levantares a voz das aves, e todas as harmonias, filhas da música, te diminuírem. E o versículo 5 ele diz: como também quando temerem o que é alto, e te espantares no caminho e te embranqueceres, como floresce a amendoeira. Os cabelos brancos virão. Eles virão. Tem um irmão presente ali conosco que tem alguns cabelos brancos. Chegaram para o irmão. Se Deus nos der a oportunidade, vai chegar para, não sei para mim, que eu já não tenho quase nada, mas os demais aqui vão ter também. A idade vai chegar para mim e para você, meu irmão. Aproveite a oportunidade. Sirva ao Senhor. Não deixe passar o tempo. Não permita passar as horas, os minutos tão apressadamente, e você olhar para trás como olhou o rei Salomão e disse: olha, eu me arrependo de não ter aproveitado o tempo que o Senhor me deu para poder fazer o que era melhor para Ele. Aproveita. Aproveita. Irmãos, o irmão trabalha. Em que o irmão trabalha? Está igual lá todo mundo odeia o Cris, né? Meu pai tem 3 empregos, o irmão tem 1, tem 2. O irmão tem um emprego que lá entra com algum crachá. O irmão pode entrar, os outros funcionários, sim ou não? Eu não posso entrar lá. Então ele pode entrar, então ele vai fazer o que eu não posso fazer lá dentro. Ele pode fazer. Ele pode aproveitar a oportunidade de estar lá dentro e anunciar a Jesus. Perguntaram certa vez ao Santo Agostinho: é necessário falar? Ele disse: testemunhe, testemunho, se necessário fale. Então testemunha. A Bíblia diz que a minha vida e a sua vida é uma grande nuvem de testemunho. Aproveita isso. A sua vida é uma nuvem de testemunho. As pessoas estão vendo. Meia-noite, não sei aqui mais ou menos quando dá uma apaziguada no movimento aqui na cidade. Mas vamos chutar aí meia-noite, mais ou menos, 1h da manhã, dá aquela apaziguada. Você passa na rua, você não vê movimento de mais ninguém, todo mundo trancafiados dentro de casa. Mas aí você observa, aconteceu algum acidente, sai centenas de milhares de pessoas na rua, brota gente que você nem sabe de onde brotou. Nós estamos sendo vistos, as pessoas estão nos filmando. Hoje, com a onda das câmeras nos celulares, estão tirando foto de tudo. Então temos que tomar muito cuidado com o que estamos fazendo lá fora, porque o mundo está de olho em nós. Irmãos, eu quero aqui agradecer a Deus em primeiro lugar, e agradecer ao pastor Josias pela oportunidade, e agradecer a cada um de vocês que veio aqui. Que Deus possa enriquecê-los, a cada um de vocês, com toda a sabedoria do céu. Aproveitem a oportunidade, irmãos. Saia de casa, se junte aos seus pastores, se junte aos seus irmãos, tragam ideias, formem grupos. Eu fico feliz quando eu sei que tem uma igreja que intercede. Ontem eu conheci ali, eu tive o privilégio de conhecer a Sala Santa, a sala de oração.
a gente sobe com muita frequência ao monte para orar. Eu gosto muito de orar. Uns meses antes de vir para cá, nós fizemos 15 dias de oração seguidos no monte. Nós oramos. Para eu subir aqui, para eu estar aqui de frente de vocês, há um preço que a gente paga. A oração, irmãos, se nós não orarmos, nós não suportamos as lutas, as dificuldades que nos afrontam dia após dia. E essa igreja está de parabéns, porque é uma igreja que ora, é uma igreja que busca a Deus, é uma igreja que tem lutado para servir e oferecer o melhor para Deus. Que Deus seja louvado através da sua vida, em nome de Jesus. Irmão, pastor, eu esqueci seu nome, é velhice mesmo, tá? Não desista do que Deus colocou ao seu coração, tá bom? Não desista. O Senhor e Deus é maioria. Eu vi o Senhor sentado, era sua esposa ali ao seu lado, não era na célula? Eu via o Senhor sentado ali juntamente com a sua esposa. E muitos sonhos no seu coração, muito desejo. Há muitas perguntas em seu coração, perguntando a Deus: Deus, é isso mesmo? É isso mesmo que o Senhor quer para mim? É isso mesmo que o Senhor quer para minha esposa? É isso mesmo que o Senhor está me designando? O Senhor te escolheu desde o ventre da sua mãe para fazer a diferença. Não tenha medo, meu irmão. Vai à frente, vai adiante. Quando as coisas parecerem difíceis, corre para aquela sala, se derrame aos pés do Senhor, se lance aos pés do Senhor, se rasgue na presença do Senhor, porque eu sou testemunha viva do que Deus tem feito na minha vida. E quanto mais eu busco a Deus, mais coisas grandes, terríveis, tremendas e poderosas Ele tem feito, e Ele tem muito para fazer na sua vida. Aproveita, medita quando chegar em casa o que Salomão disse: eu perdi muito tempo, não perca mais tempo, viva para o Senhor. Lembre dessas palavras e eu vou terminar com elas. Lembre-se, guarde aqui, cuida das coisas do Senhor, que Ele vai cuidar das suas, em nome de Jesus. Peço oração, irmãos, aqui termino. Peço oração pela minha vida e pela minha saúde. Eu faço tratamento de coração, eu tomo remédio todos os dias para o coração. Eu tenho diabetes, tenho um monte de doença, mas isso não tem me impedido de adorar o nome do Senhor. Que Deus os abençoe em Cristo Jesus. Obrigado, pastor.